cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Olá, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Online Casa de Jesus, Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e estou com você em mais uma aula para o nosso curso de dialogador de reunião mediúnica. Eu agradeço muitíssimo a sua confiança e a sua presença aqui conosco. Se você ainda não conhece o nosso canal, ainda não se inscreveu, inscreva-se. Você terá a oportunidade de receber a atualização de todas as nossas aulas, de todos os nossos cursos. Confira! E hoje, meus queridos amigos, nós vamos trazer para você a aula de número 37, uma aula prática, onde nós vamos ver o caso do atendimento de uma esposa que morreu agredida pelo marido. Então, nós vamos, neste diálogo, conversar com esse espírito e aí nós vamos ter a oportunidade, então, de auxiliar de alguma forma. Como você já sabe, nós vamos inicialmente trazer o diálogo para você e depois, então, nós vamos retornar para fazer os devidos esclarecimentos, os devidos apontamentos em relação ao atendimento de hoje. Então, vamos inicialmente ao nosso diálogo, prestem atenção, anotem as dúvidas de vocês para que nós possamos responder. Se não, depois, quando retornarmos do vídeo, posteriormente. Então, vamos ao nosso diálogo. A Biana consegue perceber alguma coisa, alguma sensação, visualização? É um pouco estranho, porque parece que é como se eu estivesse percebendo, tipo, como se alguém estivesse tipo, me agredindo, mas não sou eu, né? Tipo, dando soco no rosto, assim, sabe? Entendi. Você, como se você estivesse percebendo dois espíritos e o que estivesse conectado a você fosse exatamente quem estivesse recebendo a agressão. Seria isso? Isso. Certo. E você consegue identificar ou perceber, talvez, o motivo dessa agressão? O que teria ocasionado, talvez, esse espírito tenha até mesmo desencarnado nessa agressão? Eu acho que sim. Veja se você consegue identificar o motivo ou o que aconteceu para que ocorresse essa agressão. Na verdade, me parece que era uma mulher que apanhava, acho que do marido, do companheiro, alguma coisa assim, sabe? Uhum. Uma agressão doméstica. Ok. E talvez ela ainda esteja presa nesse momento.
Ela tá bem confusa, assim. Certo. Então, nós vamos abraçá-la e nós vamos, como se fosse uma equipe de amparo e de auxílio, nós vamos imediatamente retirá-la desse ambiente, segundo o que ela se vê. Dessa talvez possa ser uma fixação mental, provavelmente, para que ela já possa se sentir segura. E aí, no decorrer do diálogo, nós podemos talvez compreender o que aconteceu melhor. Tá? Então, pode abraçá-la. Olá, minha querida. Nós já estamos nesse momento aqui com uma equipe de amparo e de auxílio em seu benefício. Estamos retirando você aqui desse local, estamos distanciando você do seu esposo que estava agredindo você. Nesse momento nós estamos amparando você, auxiliando você, retirando você deste ambiente onde você se encontrava. Agora você está em segurança conosco, e nada de mal vai lhe acontecer. Pronto, já está em outro ambiente. Você não está mais lá com o seu esposo. Está tudo bem agora, minha querida. Viemos em nome de Deus, trabalhamos para Jesus e em nome dele viemos socorrê-la, viemos ajudá-la, viemos ampará-la para que você se sinta bem e protegida, minha querida. Tá tudo bem agora. Ai, me ajude. Eu tô toda ensanguentada. Já estamos aqui, já temos enfermeiros e médicos aqui ao seu redor. Veja, você está numa maca, nós já trouxemos você para um hospital, os enfermeiros já estão limpando o seu rostinho, cuidando de você. Os médicos vão fazer os exames necessários para cuidarem de você, fazerem os curativos. Você vai ficar bem, minha querida. Vai ficar tudo bem. Não sei o que aconteceu. Me bateu muito. Tô com medo. Eu entendo. Mas aqui você está protegida. Ninguém, e ele não poderá aqui adentrar sem a permissão de Jesus. Não vai entrar aqui? Não, minha querida. Aqui ninguém entra sem permissão, e ainda mais para prejudicar ou fazer mal a alguém. Me bateu muito. Me bateu no rosto. Me bateu. Querida, Eu não sei o que eu... Ele me bate, eu não sei porquê. Eu não fiz nada. Ele não dizia o motivo, minha querida? Ele tem muitos ciúmes, mas eu não fiz nada. Eu sei, minha querida. Eu sei. Inventa as coisas da cabeça dele. E aí ele me bate, mas eu não fiz nada. Eu juro, moça, eu não fiz nada. Eu sei, minha querida, e Deus também sabe. Jesus sabe da sinceridade do seu coração. Eu não tenho vida. Eu fico presa dentro de casa para não dar motivo para ele bater em mim. Eu não saio nem de casa. E ele chega e fica falando, gritando comigo e me bate. Eu não fiz nada. Mas, minha filha, acabou. A partir de hoje, seu marido não vai mais agredi-la de qualquer maneira.
Ele não devia ter feito isso. Não havia motivos, mas mesmo que na cabeça dele houvesse algum, a agressão, em momento algum, é a solução para algum problema. Jesus sempre nos ensinou o amor e a mansuetude. Por isso, minha querida, você foi retirada daquele ambiente, da presença dele, e agora você está aqui na casa de Deus, protegida. Atrás de mim, eu tenho certeza que ele vai vir atrás de mim. E ele vai me bater mais porque eu saí de casa. Minha querida, ele não tem mais nenhum poder, nenhuma autoridade sobre você. A partir de hoje, você está aqui, na casa de Deus. E é como nós dissemos, ninguém aqui poderá adentrar se não for com o desejo de fazer o bem. Se um dia ele estiver movido por outros sentimentos, se ele conseguir compreender o equívoco dos seus erros, da sua atitude, e verdadeiramente ele estiver em condições de vir pedir-lhe perdão e conversar de forma adequada, serena, tranquila e calma com você, um encontro poderá acontecer. Mas encontro... Vai me pedir perdão. Ele sempre acha que eu que tenho que pedir perdão até pelo que eu nem fiz. Minha filha, um dia ele vai compreender. Todos nós, em algum momento, compreendemos o mal que fizemos, porque a lei de Deus está em nossa consciência. Podemos até desejar negar a nós mesmos o mal que fazemos, mas a nossa consciência, ela fala. Algum dia ele vai reconhecer. Mas enquanto isso, minha filha, nós vamos cuidar de você. Nós vamos cuidar dos seus ferimentos. E você terá a oportunidade de viver momentos mais felizes, alegres, como muito você um dia desejou, mas não teve oportunidade de vivê-lo enquanto ao lado dele você esteve. Aqui você é lugar para proteger as mulheres? Aqui é um lugar para proteger todos os filhos de Deus que buscam o bem e o amor. Você e muitas outras pessoas. Mas aqui você poderá receber visitas. Visitas de familiares, de amigos. Todas aquelas pessoas que quiserem bem a você verdadeiramente terão permissão de vir. Tem alguém que você gostaria de rever, que ajudaria a você nesse momento? Minha mãe. A sua mãe. Minha mãe tinha muito medo que eu ficasse com ele e acabasse acontecendo uma desgraça. Entendo. Eu faz muito tempo que eu não posso nem ver minha mãe. Ele não deixa nem eu sair de casa para ver a minha mãe. Ele acha que eu vou sair, vou fazer coisa errada. Eu não posso ver ninguém. Entendi. Mas nós temos uma visita para você. Vamos ver quem é? Vou pedir para essa visita entrar e você mesma vai poder visualizar e ver quem é. Por favor, deixem a nossa visita entrar. Você reconhece essa pessoa? Não consigo ver. Não está vendo ninguém? Não. É diferente. Essa pessoa
Essa pessoa vai falar com você. Escute-a. Vamos ver se você reconhece. A minha avó, O que ela lhe... ela tá muito diferente, ela tá jovem. Mas escute-a. Escute o que ela vai lhe dizer. Ela diz que eu tô protegida, segura, e que ela vai ficar comigo. Pai, Mas ela tá jovem. ela está diferente, não é? Sim. É, mas você vai compreender porque a sua vozinha está mais jovem. Ela lhe parece bem? Lhe parece Sim, ela tá muito bonita. bonita, se parece. É a sua avó, mas está diferente. Ela vai Aham. ficar com você, minha filha. Ela vai lhe explicar tudo o que aconteceu, por que ela está diferente, porque ela teve permissão de estar aqui ao seu lado. Ela vai conversar com você. Mas o importante é você sentir que está protegida e que você não está sozinha. Não apenas ela, mas outros corações amigos virão aqui com você, visitá-la, ajudá-la nesse novo recomeço. Sente-se um pouco melhor, o coraçãozinho um pouquinho mais leve. Sim. Que bom, minha querida. Então agradeça a Deus. Só tô cansada. Eu sei. Descanse. Pode descansar, dormir um pouquinho. Quando você acordar, você vai se sentir bem melhor, já vai estar mais recuperada das agressões, os médicos já vão ter tomado todas as providências para que você possa, em breve, se restabelecer. Tudo bem? A minha avó vai ficar aqui? Aí sim. Quando você acordar, ela vai estar ao seu lado. Tá bom? Então descanse, minha querida. Que Jesus te ilumine, te envolva e te ampare. Que assim seja. Meus queridos amigos, então vamos fazer as devidas considerações do nosso atendimento de hoje. Com as perguntas iniciais do dialogador, já foi fácil nós entendermos a problemática. Então, rapidamente, a Fabiana identificou o problema. Uma das perguntas que me fizeram é se a Fabiana demora muito tempo para iniciar as percepções. Na verdade, no início, quando os médios estão em processo de educação da mediunidade, podem demorar um pouquinho mais, alguns minutos, entre 2, 3, 4 minutos, para ter essa percepção e às vezes até mais. Mas à medida que o médium vai trabalhando, vai se experienciando, vai se acostumando também ao processo de intercâmbio mediúnico, essas percepções elas vão se mostrando mais rapidamente. Então, para a Fabiana, ela ali com entre 2 e 3 minutos, as imagens, alguma sensação, alguma percepção já se faz presente. Ela já tem condições, então, de nos dar, de passar as primeiras percepções, as primeiras sensações. Então, ela, claro, ali já começou identificando que ela se via apanhando, embora não fosse ela. Então, já conseguimos identificar aí um processo de agressão. E aí ela conseguiu identificar que era realmente a esposa que apanhava do marido, que muito provavelmente havia desencarnado nessa condição. Quando nós fizemos então aquele acolhimento inicial, sempre com muito cuidado, muito respeito, fraternidade, procurando abordar
é aquela problemática central com muito carinho, nós procuramos logo agir como se nós estivéssemos ali com o objetivo de resgatá-la daquela condição, tirá-la daquele momento de agressão, porque ela se via ainda sendo agredida. Então, nós precisávamos tirá-la daquela condição para que ela pudesse se perceber em um ambiente mais seguro, livre do marido, na certeza de que ele não iria ali chegar para maltratá-la. Quando nós percebemos que ela se via na casa, nós podemos ter, naquele primeiro momento, quando ela se via na casa, o que me veio à mente? Que ela talvez estivesse numa fixação mental e que, em função do trauma, exatamente do desencarne, por conta da agressão, ela se visse continuamente naquela condição. Então, ela ainda se via ali na casa dela e ainda se via agredida. Mas, quando finalizou essa comunicação e veio a próxima, que nós não vimos na aula de hoje, mas nós veremos, nós não vimos na aula de hoje, na verdade, mas nós veremos na aula subsequente, na aula prática subsequente, quem foi atendido? O marido. Então, o marido veio, ele encontrava-se também desencarnado e junto a ela. Então, mesmo o que nós tivemos a oportunidade de identificar com a comunicação do esposo que veio na sequência, que os dois encontravam-se desencarnados, que os dois encontravam-se conectados e, de fato, ele estava ainda no plano espiritual, num processo de agressão a ela. Então, quando ela foi atendida, ele veio na sequência atrás dela, procurando-a, o que mostra que, de fato, eles estavam juntos. Mas eu só estou adiantando isso para vocês entenderem, então, que a partir da comunicação que veio depois, nós tivemos condições de saber que não era uma fixação mental dela, como se ela só estivesse imaginando aquela situação. Ela, de fato, estava junto com ele, e ele com ela, e ele ainda a agredia, mesmo no plano espiritual. Interessante aqui, e é isso que vai ser o destaque da nossa aula prática de hoje, a conexão entre esses dois espíritos. Eles passaram por um trauma, ela passou por um trauma seríssimo de agressão, desencarnou nessa condição, mas eles eram espíritos, e nós vamos ver isso na comunicação dele, espíritos conectados e que estavam ali alternando também uma posição de acertos e erros. Em um momento ela acertava, em outros ela errava, e ele vice-versa. Então, nós vamos perceber que eram espíritos que tinham um comprometimento de vidas passadas. E encontravam-se ali comprometidos e unidos, embora numa condição, claro, de sofrimento e dor, principalmente para ela, nessa condição, mas encontravam-se unidos no plano espiritual. Tanto é que, quando chegou o momento de serem amparados, os dois foram amparados simultaneamente, exatamente em função do vínculo que ainda os conectava e os ligava. Muito provavelmente, o atendimento realmente precisava ser conjunto, não apenas a um ou ao outro, mas aos dois, como de fato aconteceu nesse atendimento. Veio primeiro ela e depois, na sequência, veio ele. Mas nós fizemos então, principalmente precisamos e tivemos que passar a ela uma sensação de segurança, de bem-estar, de equilíbrio, no sentido de que ela estava livre dele, que ele não iria mais entrar, não teria mais a permissão de estar ali para fazer qualquer mal a ela, que realmente ali era a casa de Jesus e só quem obtivesse a permissão da espiritualidade superior poderia lhe chegar. Claro que nós não dissemos que ela estava desencarnada, tanto é que ela claramente dizia que ele queria que ela quase não saía de casa, que ela só ficava ali, que ela não visitava os familiares, ela não tinha consciência de que ela havia desencarnado. E naquela condição também ainda de fragilidade espiritual e emocional,
nós não íamos dizer. O importante era saber que ela estava no outro local seguro, mas não sabia ainda que se tratava do plano espiritual. Tanto é que ela, ao ver e perceber a sua avó, ela estranhou o fato dela estar mais jovem, dela estar mais bonita. Ela sentia falta da mãe, mas é possível, pelo desenrolar dos fatos, é possível que a mãe estivesse ainda encarnada. E aí, nesse caso, talvez ela não tivesse condições de estar ali naquele momento em desdobramento pelo sono, mas nada impede que ela possa para lá, ser conduzida em desdobramento para ver a filha desencarnada que desencarnou nessa condição de agressão física. E ela era muito preocupada com a filha. Então, mas olha como a espiritualidade é bondosa. Permitiu que a avó ali estivesse, a avó ia ficar com ela. Então, a avó já estava desencarnada, já estava no plano espiritual e estava em condições de assistir a neta naquele processo de tentar realmente adaptar-se, compreender, restabelecer-se, despertar no plano espiritual. Então, esse encontro com o ente querido, nós estamos sempre vendo que é algo muito comum e é algo muito relevante, auxilia muito para o êxito do atendimento. E, claro, falamos das possibilidades da sua nova condição e fizemos as devidas orientações. Em que sentido? Falando que no momento oportuno, quando fosse a hora, quando o marido estivesse em condições, com uma outra mentalidade, eles teriam a oportunidade de conversar, de se esclarecerem, enfim, as coisas seriam no tempo certo e no momento certo, as coisas iriam acontecer, mas que naquele momento era importante que ela fosse tratada, que ela pudesse restabelecer a sua saúde. Ela se via, claro, ensanguentada, porque ela desencarnou nessa condição e ela se via nessa condição. Então, ela iria e necessitava, primeiramente, receber um tratamento. E o marido também precisava receber um tratamento para que ele pudesse compreender o equívoco das suas atitudes, entender por que ele tinha tanto ciúme dela. Tudo isso nós vamos ver na comunicação subsequente. E aí finalizamos realmente o atendimento com ela sentindo ali um sono e querendo adormecer. Perceberam que ela mesma começou a sentir uma certa sonolência? Lembram que nós estudamos na aula teórica das técnicas do atendimento e que o sono é também uma técnica terapêutica, porque o sono vai oportunizar um processo de restabelecimento espiritual e perispiritual também. E certamente, quando ela despertasse, esse sono pode ser até por alguns dias, quando ela despertar, ela já vai despertar melhor, com menos dores, já vai se sentir realmente em estado de refazimento, de recuperação. Então, o sono para ela, naquele momento, era um sono necessário, um sono reparador. E com isso, meus queridos amigos, então, nós tivemos a oportunidade aí de presenciar, de estudar, de realmente acompanhar mais um diálogo bem interessante e trazendo aqui a questão dessa conexão, muitas vezes, eu vou utilizar a palavra simbiose, tá? No sentido de que fica um conectado ao outro, mas num processo ali que nós vimos negativo, numa situação de obsessor e obsediado. Às vezes, quando nós estamos nesse processo obsessivo, aqui nós vemos um processo obsessivo, tá? Um processo obsessivo de desencarnado para desencarnado. Não significa dizer que ele desencarnou logo na sequência dela. Pode até ter desencarnado, mas o fato disso eventualmente não ter acontecido não impede que ele, ao retornar ao plano espiritual, procure aquele que desencarnou primeiramente e obsedie. Então, nós vimos aí uma obsessão de desencarnado para desencarnado, tá? E nós não sabemos exatamente se era um processo simbiótico. Me parece que não,
Porque o processo simbiótico há uma alimentação mútua. Ao mesmo tempo que obsedia, é obsediado. Se alimenta também do outro, fica um buscando o outro. Tá? Nós não sabemos muito bem, pela condição dela, se ela instintivamente também buscava isso. Como ela era esposa, como ela procurava não fazer nada errado, como ela tinha muito temor, como ela não queria se afastar dele por medo, talvez ela, numa inconsciência de estar ali para mostrar que não fazia nada errado, ela acabasse pensando e buscando, percebo? E o pensamento dela fazia com que ela se conectasse a ele. E ele já a buscava de qualquer maneira, mas ele mais como na condição de algoz, tá? Então, nós percebemos ali um processo obsessivo de desencarnado para desencarnado e talvez, não temos dados suficientes para isso, talvez até mesmo uma obsessão simbiótica, mas com certeza de um desencarnado para um desencarnado, com certeza. E por isso também a espiritualidade, então, ali realizou o tratamento conjunto. Meus queridos amigos, então nós finalizamos a nossa aula de hoje, trazendo mais um diálogo para você, sempre aprendendo, para que nós possamos, nessa função, nesse trabalho de dialogador, ir dando cada vez mais o nosso melhor. Meus queridos amigos, nosso muito obrigada a todos vocês. Nós deixamos aqui as nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, nosso perfil no Instagram, nosso canal no Telegram, nosso site, nossos e-mails, o Evelyn, é para dúvidas doutrinárias, o suporte, é para outros assuntos, e deixamos também o nosso WhatsApp e Telegram para você. Meus queridos amigos, eu então só tenho a agradecer imensamente pelo seu carinho e pela sua confiança. Muito obrigada! Desejo a você um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima semana, com a permissão de Deus. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.